Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional certificado Microsoft. E esta é mais uma aula do curso de Linux. Bom, mas antes de iniciar aqui o vídeo, gente, se você está procurando treinamentos para certificação em TI, aqui no blog marcoandrade.com.br nós temos treinamentos para certificação do Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 10, Cisco, ITIL, Linux, para você se preparar com quem realmente entende do assunto. Cadastre-se para receber as informações sobre os treinamentos. Bom, dando continuidade aqui no curso de Linux, hoje eu vou falar aqui sobre o Shell e também executar alguns comandos. Bom, o que é Shell? Shell é a famosa tela preta, onde tem muitos profissionais de TI que só de ver essa tela já fica preocupado. Mas sabe que em um ambiente empresarial, onde preserva-se a segurança, dificilmente você vai ver um sistema de servidor com ambiente gráfico instalado. Na maioria das vezes é o ambiente Shell mesmo, tá? O Shell é a interface entre o usuário e o sistema operacional, também conhecido como interpretador de comandos, onde você pode, por exemplo, listar o conteúdo de um diretório ou desligar o sistema. Podemos também dizer que o Shell é um ambiente de programação e também pode executar scripts, que são sequências de comandos. Bom, ao iniciar aqui o sistema Linux, perceba que é exibido aqui o nome da distribuição, que no caso é o Debian GNU Linux 9. Na frente tem o nome da máquina, Debian. Esse T1 aqui, ó, representa o terminal 1, tá? Porque o Linux é multiusuário. Se você pressionar a tecla Alt F2, perceba que ele vai para o terminal 2. Alt F3, Alt F4, ó lá. F5, F6. Até o 6 é o terminal Shell, o 7 e o 8 é o terminal gráfico. Não vai aparecer aqui, né? Porque eu não estou com o ambiente gráfico instalado. Por exemplo, vou voltar aqui para o terminal 1, Alt F1, e vou logar com o usuário root. E no terminal 2, Alt F2, com o usuário padrão. Voltando aqui para o terminal 1, veja que quando você loga no sistema, é exibido aqui o último logon que você fez no sistema. Eu vou digitar clear para limpar a tela. Bom, aqui nós temos então o nome do usuário, que é o root, arroba o Debian, que é o nome da máquina. Esse til representa que eu estou no diretório do usuário. Como estou logado com o usuário root, é o diretório /root. E esse cerquilha representa o usuário root, apenas o usuário root. Se eu digitar o comando pwd, ele vai listar o diretório atual. Como falei, é o /root. Voltando aqui para o terminal 2, Alt F2, clear para limpar a tela. Do mesmo modo, tem aqui o usuário padrão, que é o usuário Marco, arroba o nome da máquina, Debian. Esse til representa também o diretório do usuário, que é o /home, e o nome do usuário. E esse cfrão representa os outros usuários. Do mesmo modo, pwd, ele exibe então o diretório do usuário Marco, que é o /home, /marco. Não existe apenas um shell, tá gente? Por exemplo, existe o shell bash, sh, csh e outros. Você vai perceber uma diferença de um para o outro quando for usar em programação e script mais avançados. Vou voltar aqui para o terminal 1, Alt F1, para verificar qual shell está ativo no sistema. Vou utilizar aqui o comando echo. O comando echo exibe uma informação na tela, tá? Ele mostra uma mensagem na tela. Por exemplo, echo marco, ele exibe então marco. Echo estudo, ou seja, ele vai exibir então uma informação na tela. Mas eu quero saber neste momento qual shell está ativo, né? Então eu vou exibir as informações de uma variável. Então, vou digitar echo e a variável shell. Vou pressionar Enter. E ele informa que, então, que eu estou utilizando o shell bash. Muitas distribuições usam o shell bash por padrão. Só tocando aqui no assunto da variável, o Linux trabalha então com variáveis, tá? E uma delas, como eu mostrei nesse exemplo, é a variável shell. As variáveis no Linux fornecem informações diversas.
Vou digitar aqui o comando clear. No shell, eu posso utilizar aqui a barra invertida e a barra normal. A barra normal é usada aqui para navegar entre os diretórios. Por exemplo, o comando cd, eu consigo então navegar entre os diretórios. Então cd barra, eu vou para a raiz do sistema. Para confirmar pwd, percebo que estou na raiz. Outro exemplo, cd barra home. Agora eu estou no diretório home. pwd barra home. Então, com a barra normal, eu posso então navegar entre os diretórios. A barra invertida, eu posso usar aqui, por exemplo, para informar que o comando vai continuar na próxima linha. Por exemplo, eu vou rodar o mesmo comando aqui, echo, só que eu vou colocar aqui uma barra invertida e vou pressionar Enter. Na linha de baixo, vou colocar então cifrão shell. Vou pressionar Enter. Percebo que eu terminei então o comando na próxima linha, exibindo aqui a informação de qual shell estou usando. Percebo que eu estou no diretório aqui home, né? Outro exemplo aqui, eu vou alterar para o diretório raiz. cd barra invertida, ou seja, estou informando que o comando vai continuar na próxima linha. E a raiz, que representa a barra normal. Perceba que neste momento, então, eu estou no diretório raiz. pwd está aí. Clear para limpar a tela. Outro exemplo aqui, gente, da barra invertida, ela também protege caracteres especiais para serem interpretados como caracteres comuns. Por exemplo, o comando echo, ele mostra então uma informação na tela. Mas se eu informar aqui uma variável, ele vai então exibir a informação da variável. Perceba que tem um caractere especial cifrão. Pressionando Enter, ele exibe novamente qual shell eu estou utilizando. Para esse caractere ser reconhecido como um caractere comum, eu posso utilizar aqui a barra invertida. Por exemplo, echo barra e a variável, né? Pressionando Enter, ele mostrou na tela o nome cifrão shell, não reconhecendo mais o cifrão como caractere especial. Clear. Outro detalhe aqui importante, gente, que o Linux diferencia caracteres maiúsculo e minúsculo, tanto, por exemplo, como nome de usuário ou diretórios. Para o Linux, os nomes Marco, veja que é o mesmo nome, tá? Mas para o Linux são nomes diferentes. Eu posso ter na máquina 3 usuários com esses nomes aí. Para sair do Linux, ou seja, desconectar o usuário, você pode digitar exit, logout, ou pressionar a tecla Ctrl D. Como exemplo, eu vou digitar aqui exit. E neste momento, eu preciso então digitar as credenciais do usuário. O número de login e a senha. Opa. Para reiniciar o sistema, você pode digitar shutdown-r now. Você pode digitar reboot. Ou as teclas Ctrl, Alt e Del para reiniciar o sistema. E para desligar o sistema, você pode digitar o comando shutdown-h now ou halt.
Aqui no Shell tem algumas funções especiais. Por exemplo, echo cifrão Shell. Perceba que o cursor está no final da linha, né? Se você quiser que o cursor vá para o início da linha, você pressiona a tecla Home e End para o final da linha. As setas para cima e para baixo no teclado exibe os últimos comandos que você digitou no sistema. Você consegue avançar e voltar. Vou digitar aqui o comando set. O comando set exibe as variáveis do sistema. Eu não estou conseguindo aqui visualizar a lista completa do retorno deste comando. Para você poder navegar entre as páginas, você segura a tecla Shift e Page Up no teclado. Perceba que eu estou voltando. Ó. Ou Page Down vai descer. Tá vendo? Subindo, descendo. Já que a exibição da lista não coube aí na tela. A tecla Tab, ela completa o comando, tá? Quando você for digitar. Por exemplo, shut. Perceba que o comando está incompleto, né? Mas se eu pressionar a tecla Tab, perceba que mostrou aqui dois comandos, com essas iniciais. Se eu pressionar a próxima tecla, que é o T, e novamente o Tab, perceba que completou o comando agora. Ou seja, se tiver mais de um comando com as iniciais que eu digitei, ele vai exibir para mim. E se tiver apenas um comando com as iniciais, ele vai completar. Agora eu vou falar aqui, gente, algumas teclas de escape. Ou seja, é muito comum quando você tiver algum programa no Shell em uma tela aberta, você precisar de voltar, ou até mesmo encerrar algum processo. A tecla, por exemplo, ESC, é muito comum quando você deseja fechar alguma janela em algum programa aqui no Shell. A tecla Ctrl+C para execução de um processo. A tecla Ctrl+Z para um processo, mas manter ele pausado. E às vezes Exit, Quit, OK, encerra alguns programas. Um exemplo aqui, se eu digitar aqui o Cat, veja que ficou travado, ó. Para mim resolver isso, basta pressionar a tecla Ctrl+C. Finalizou o processo. Novamente, Cat. Só que agora eu vou pressionar a tecla Ctrl+Z. Perceba que o processo ficou parado. Ou seja, são opções bem úteis para você sair de algum programa ou finalizar algum processo. Aqui no Linux existem programas que já estão integrados no Shell e programas que não fazem parte do Shell. O Shell Bash não tem dificuldade em encontrar um programa interno, ou seja, programas que foram construídos junto com o Shell. Mas como ele sabe onde estão os programas externos? Através da variável path, echo path. Esta variável informa os caminhos onde estão os executáveis. Perceba aqui, ó, que cada caminho está separado por dois pontos. Por exemplo, o SR local sbin é um caminho, o SR local bin é outro caminho, o SR sbin, o SR bin, sbin e bin, barra bin. Para você verificar se o comando é interno ou externo, você pode utilizar aqui o comando type. E o nome do executável. Por exemplo, date. Veja que date está em /bin /date. Não está integrado ao shell. Outro comando. Type cd. cd é um comando interno do shell. Ou seja, foi construído junto com o shell. Perceba que ao digitar o comando date, o shell localizou sem problema algum, já que date faz parte daquela lista que está na variável path. Por isso que ele consegue então localizar esse comando.
Quando o comando não está no path, você precisa digitar o caminho completo, onde está o executável do programa, ou adicionar o caminho ao path. Então vamos supor aqui, gente, com um exemplo, que um programa não está no shell, ou seja, não é um programa interno, e também não está nos diretórios do path. Neste caso, eu vou precisar então informar um caminho completo, ou seja, o caminho absoluto, ou um caminho relativo. Por exemplo, vamos supor que tem um programa no diretório home, que é o diretório do meu usuário Marco. Neste momento aqui, pwd, eu estou no diretório raiz. Eu vou acessar aqui o diretório root. Neste momento, então, eu estou no diretório root. Vamos supor que o nome deste programa seja sistema. Se eu digitar aqui sistema e tentar executar, ele vai apresentar um erro. Porque, como exemplo, ele não é um programa que está no shell, ou seja, um programa interno, e também não está na lista dos diretórios da variável path. Nesse caso, ele seria acessado pelo caminho completo, desde a raiz, por exemplo, barra home, o nome do usuário Marco, e depois o nome do programa, que no caso sistema. Esse então seria o caminho absoluto, desde a raiz. O caminho relativo seria continuar a partir de um diretório. Por exemplo, se eu estivesse aqui no diretório home, eu poderia dar continuidade. Então, vou acessar aqui o diretório home. Agora eu estou no diretório home, certo? A partir deste momento, então, eu poderia utilizar aqui um caminho relativo, que no caso seria marco, barra e o nome do programa. Para mim, então, poder executar este programa. Uma outra observação importante aqui, ó, eu vou acessar a pasta cd marco. Agora eu estou no diretório marco, onde estaria, então, o programa sistema. Mesmo que eu esteja diretamente no diretório, onde está o executável do programa, eu preciso digitar aqui ponto, barra e o nome do programa. Esse ponto, barra, significa nesse diretório. Então, mesmo que eu esteja no diretório onde está o executável do programa, eu preciso digitar aqui ponto, barra e o nome do programa. Essas então são as formas para você acessar os programas que não estão no shell e também não estão nos diretórios da variável path. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais esta aula do curso de Linux. Se você não assistiu às aulas anteriores, vale a pena assistir. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você e, se foi útil, clique no joinha abaixo deste vídeo e também compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!